Paz e graça. O nosso estudo hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Hoje, na terceira igreja que recebe uma mensagem do Senhor Jesus Cristo vivo, glorificado. Essa igreja, a igreja de Pérgamo, a terceira igreja citada por ordem no livro de Apocalipse. E a partir do verso 12, capítulo 2, verso 12, mensagem à igreja de Pérgamo. Era uma cidade, Pérgamo, importante. É uma província romana da Ásia e um lugar que se destacava pelo culto ao imperador romano. O primeiro templo em honra desse imperador foi construído ali no ano 29 antes de Cristo. Eram tradições que a igreja veio para quebrar, que veio para dar oportunidade para as pessoas conhecerem a verdade. Essa igreja também, próximo à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, e ela tinha essa característica. Eram adoradores do imperador. Vamos ver o que Jesus diz a essa igreja. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. A palavra de Deus é definida como uma espada. E é uma espada afiada dos dois lados. Ela é a verdade. E ninguém pode com a verdade. Ela corta dos dois lados. Ela não dá abertura para nenhum engano, para nenhuma mentira. E a espada, numa guerra, ela serve para defender. Mas a principal função de uma espada na guerra é atacar e é aniquilar o seu adversário, o seu opositor. Essa espada da boca do Senhor Jesus sai. E ele diz: eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Essa expressão, onde vocês moram, é a habitação de Satanás, por causa de um templo grandioso, né? Que foi erguido para a adoração do imperador romano. E esse era o Deus deles. Não era como Éfeso, que tinha um templo para a deusa Diana. É que começa adorando uma pessoa, né? E ergue-se um templo. É interessante isso, né? Uma pessoa querer tanta atenção, tanto ser adorado. E por que isso nos chama atenção? Que é algo que há dentro do ser humano. Quando nós aceitamos Jesus e passamos a caminhar com Ele, nós aprendemos um caminho que eu diminua e que Ele cresça. E as pessoas, tanto dessa época, né, quanto lá também da época da Babilônia, da época de Nabucodonosor, queriam
adoração, queriam ser aclamada, né? Pessoas, um ser vivo que está sujeito a qualquer coisa. E isso era uma expressão tão forte neste governador que Jesus chama de templo de Satanás. Soberba. O que significa chamar ali em Pérgamo esse templo de Satanás? Qualquer um que queira se vangloriar, que queira receber honra, receber glória, é instrumento de Satanás. Infelizmente, isso tem acontecido dentro das igrejas. São pessoas muito talentosas que levam milhões. Quantas pessoas iniciam uma carreira de louvor e adoração e depois se perde nesse meio? Porque passam a ser aclamados, passam a ser adorados, passam a ser instrumentos de Satanás. Porque seja uma pessoa talentosa para louvar, para cantar, para o teatro, para pregar, para ensinar, para profetizar, é tudo para a honra e glória do Senhor. E que eu diminua, e que ele cresça. Mas nesse caso aqui, não era um cristão, né? Mas serviu para abrir um parênteses para nós, para a igreja de hoje. E ali então, templo de Satanás, Jesus diz: vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Eles não abandonaram a fé. Mesmo morando, ministrando, procurando fazer ali evangelismo, crescer, eles continuaram fiéis, mesmo sendo um lugar de trono erguido para Satanás. Algumas pessoas, elas estão trabalhando num determinado local e aí elas dizem: esse lugar é um inferno, esse lugar é trono de Satanás, né? Só que é colocado ali como a igreja de Pérgamo para fazer a diferença, para que a luz possa brilhar, resplandecer e a obra do Senhor aparecer, né? Então, Jesus diz para eles: vocês não abandonaram a fé, mesmo morando numa cidade onde há um trono erguido para o próprio diabo, para o próprio Satanás. E agora fala sobre uma fiel testemunha que foi martirizada, Antipas. Não se fala muito dele, mas aqui Jesus diz: minha fiel testemunha. Preciso falar mais alguma coisa? Jesus está falando tudo aqui. Antipas, que foi minha fiel testemunha, ou seja, ele foi fiel, ele morreu, foi martirizado aqui nesta cidade e continuou minha fiel testemunha. Gente, tem hora que nós temos longas histórias na Bíblia sobre um determinado personagem, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Tem hora que o que nós ouvimos é isso: minha fiel testemunha. Ponto. Morreu aí onde há o trono de Satanás, mas continuaram fiéis.
uma palavra para nós continuar marchando para frente, seja com qual oposição for. Quanto mais difícil, assim, que a gente se sente muito perseguido, às vezes para baixo, aí é aquela fraqueza que Deus diz: na fraqueza você será fortalecido. Fica essa palavra, né, até aqui da igreja de Pérgamo para nossa meditação.